Olá, bem-vindos ao capítulo 6 do curso de Física 3. No capítulo anterior, definimos algumas grandezas fundamentais que aparecerão novamente neste capítulo, como corrente elétrica, resistência elétrica, energia e potência. Estudamos essas grandezas a partir de circuitos simples, constituídos de apenas uma malha. No presente capítulo, estudaremos circuitos mais complexos, compostos por mais de uma malha. Além disso, também aprenderemos a trabalhar com associação de resistores, sejam associações em série ou em paralelo. Utilizaremos as leis de Kirchhoff para resolver esses circuitos mais complexos e encontrar correntes em diferentes regiões desses circuitos de mais de uma malha. Aprenderemos também como fazer medidas elétricas a partir de diferentes instrumentos de medida, como, por exemplo, o voltímetro e o amperímetro. E, por fim, estudaremos circuitos constituídos por resistores e capacitores. Circuitos esses conhecidos como circuitos RC. Bom, inicialmente, então, os resistores eles existem em inúmeros circuitos elétricos. Então, eles são componentes bem comuns, tá, que fazem parte de quase todos os circuitos elétricos. Para circuitos com muitos resistores, então, é conveniente a gente representar esses resistores como uma combinação de resistores. Tá? Então, é exatamente isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, como um exemplo dessa combinação de resistores, nós podemos ilustrar aqui uma lâmpada natalina, aquele pisca-pisca, né, que todo mundo conhece. Então, aqui temos uma imagem ilustrando essas luzes. Nessa imagem, então, nós temos esse conjunto de lâmpadas, sendo que cada lâmpada ela é essencialmente, basicamente, um resistor. Então, notem que temos inúmeros resistores aí constituindo esse conjunto de lâmpadas, né, ou esse circuito especificamente. Então, como temos muitos resistores aí nesse caso, é interessante, como mencionei antes, utilizar a definição de combinação de resistores. Podem ser uma combinação em série ou uma combinação em paralelo. Iniciaremos então com resistores em série. Vamos pegar um exemplo bem simples de 3 resistores, cada um com uma resistência R1, R2 e R3. E vamos imaginar que há uma corrente I atravessando esse circuito. Então, o esquema do circuito está ilustrado aqui. Então, notem que temos aí diferentes pontos do circuito que estão identificados. Tá? Então, isso aqui vai ser importante para a gente fazer a nossa análise de diferença de potencial. Temos o resistor 1, 2 e 3 e uma corrente I atravessando esse circuito. Aqui ao lado, então, nós temos basicamente esse esquema aqui de uma associação em série para 2 lâmpadas. Então, notem que, nesse caso, a corrente elétrica ela tem um único caminho. Então, ela necessariamente passa pelas 2 lâmpadas ou pelos 2 resistores. O objetivo, então, dessa abordagem é encontrar uma resistência equivalente que substitua esses 3 resistores em série, tá? Produzindo então as mesmas correntes e a mesma diferença de potencial entre os terminais A e B. Tá? Então esse é o objetivo que a gente tem a partir de agora. Então, na prática, o que a gente quer é substituir este circuito aqui, composto por 3 resistores, tá, e sendo permeado por uma corrente I, quer substituir esse esquema, esse circuito, então, por este circuito aqui, com uma resistência equivalente, sendo permeada pela mesma corrente I, com a mesma diferença de potencial entre os pontos A e B. Vamos a algumas características desse tipo de configuração. Então, a primeira delas, como eu já mencionei, é que há apenas um único caminho para a corrente elétrica entre os pontos A e B. Então, a corrente elétrica, ela necessariamente passa por todos os elementos do circuito, ou seja, ela é a mesma em todos os resistores.
Outro aspecto fundamental é que a soma das diferenças de potencial em cada um dos resistores deve ser igual, então, à diferença de potencial no resistor equivalente. Tá? Então, se aplicarmos aqui conservação de energia, nós sabemos que a diferença de potencial da soma, né, de cada um desses resistores deve ser igual à diferença de potencial no resistor equivalente. Vamos então vamos ver como a gente consegue encontrar essa resistência equivalente, né, para uma associação em série. Então partimos desta expressão aqui, a expressão que relaciona a diferença de potencial no resistor com a corrente elétrica. Tá? Essa expressão a gente estudou no capítulo passado. Então, para cada um dos resistores, nós teremos uma queda de potencial dada pelo produto da resistência, né, do resistor, e a corrente elétrica que passa por esse resistor. Então, notem que nós teremos aqui 3 diferenças de potencial para este circuito específico. Tá? Então, teremos uma diferença de potencial no resistor R1, será dado por VAX. Essa diferença de potencial, então, será o produto da resistência do resistor 1 e a corrente elétrica que atravessa esse resistor. E assim nós fazemos o mesmo nos outros 2 resistores. Então aqui temos a diferença de potencial entre os pontos X e Y, então será dado pelo produto de R2 e a diferença de potencial entre Y e B será dado pelo produto de R3 e a corrente I. Então temos essas 3 equações aí representando as respectivas quedas de potencial em cada um dos resistores que compõem esse circuito, essa associação em série. Como a soma das diferenças de potencial em cada um dos resistores deve ser igual à diferença de potencial no circuito, no resistor equivalente, então, se somarmos, né, VAX, VXY e VYB, nós teremos VAB, tá? Que é exatamente a diferença de potencial entre os pontos A e B do circuito equivalente. Explicitando, então, as correntes e as resistências, né, ou seja, substituindo esses resultados, essas equações aqui nesta equação, nós obtemos o seguinte resultado: que a resistência equivalente para uma associação de resistores em série, aqui no caso 3 resistores em série, R1, R2 e R3, será a soma de cada uma das resistências individuais. Tá? Então a resistência equivalente será a soma das resistências individuais para uma associação de resistores em série. Generalizando, então, esse resultado para número qualquer de resistores, por exemplo, N resistores, tá? Ilustrado por essa figura aqui, nós temos, então, que a resistência equivalente será a soma das resistências dos N resistores em série. Tá? A resistência equivalente, então, de uma combinação em série, será igual à soma das resistências individuais. Além disso, obtemos desse resultado que a resistência equivalente ela sempre será maior do que qualquer uma das resistências individuais, uma vez que, obviamente, ela é constituída a partir da soma dessas resistências individuais. Feito isso, nós vamos analisar, então, nossa segunda configuração de resistores. Então, agora nós vamos estudar uma associação em paralelo de resistores. Tá? Então, aqui no caso, no exemplo considerado, nós vamos imaginar 3 resistores R1, R2 e R3 em paralelo, então conforme está ilustrado aqui, e uma corrente I, tá? Que chega até o ponto A. Tá? E a mesma corrente I sairá do ponto B. Então, aqui ao lado eu tenho
duas lâmpadas, tá, que ilustram aí uma associação em paralelo. Tá? Então, notem que a corrente I ela vai chegar aqui, tá? E aí ela acaba se dividindo. Tá? Ela se divide, então, não necessariamente é a mesma corrente que atravessa as duas lâmpadas. Mas isso eu já vou explicar um pouquinho melhor mais à frente. Então, o objetivo nesse caso, novamente, é encontrar uma resistência equivalente, tá? Que substitua, então, os três resistores em paralelo, tá? Que é paralelo, não é em série, em paralelo, produzindo as mesmas correntes e diferença de potencial. Então, o objetivo é, na verdade, o mesmo objetivo que a gente tinha quando estava estudando resistores em série. Tá? Então, o que a gente quer fazer é transformar esse circuito aqui, com três resistores em paralelo, né, num circuito mais simples, com um único resistor, com uma resistência equivalente a esses três resistores em paralelo. Tá? Então, é basicamente isso que a gente quer fazer a partir de agora. Vamos a alguns aspectos gerais que caracterizam esse tipo de circuito. Então, o primeiro deles é que, nesse caso, né, diferentemente de uma associação em série, há diferentes caminhos para a corrente entre os pontos A e B. Tá? Então, notem que a corrente ela pode, quando ela chega no ponto A, tá, ela se divide. Então, teremos uma corrente passando em R1, terei uma corrente passando em R2 e terei uma corrente passando em R3. De modo que a mesma corrente I sairá pelo ponto B. Então, a corrente não necessariamente é a mesma em todos os resistores. Isso, então, é uma diferença em relação a uma associação em série. Além disso, a diferença de potencial nos terminais de cada resistor ela deve ser a mesma, igual a VAB, ou seja, a diferença de potencial no circuito equivalente. Então, notem aqui, ó, você tem os pontos A e B, eles definem aí diferentes potenciais. Então, notem que o resistor R1 ele está entre o potencial A e B, o resistor R2 está entre o potencial A e B, e o resistor R3 também está entre o potencial A e B, uma vez que isso aqui é basicamente um fio, né, que está um fio condutor que encontra-se todo no mesmo potencial. Então, notem que o R equivalente, a resistência equivalente, também deve estar entre dois potenciais A e B. Vamos encontrar, então, essa resistência equivalente para essa associação em paralelo. Então, antes de tudo, devemos designar, então, e explicitar as diferentes correntes que permeiam o circuito após passar pelo ponto A. Então, a corrente I, ela, chegando ao ponto A, ela se divide, de modo que teremos uma corrente I1 em R1, I2 em R2 e I3 em R3. Quando essa corrente sai em B, teremos novamente a corrente I, que é a mesma que entrou no ponto A. Então, temos diferentes correntes atravessando os diferentes resistores. Sabemos também que a diferença de potencial em cada resistor é dada pelo produto de R e I. Tá? Podemos reescrever isso, então, em termos da corrente elétrica. Então, a corrente elétrica em cada resistor será a razão da diferença de potencial e a resistência de cada um dos resistores. Então, para cada um dos resistores, nós teremos a seguinte corrente. No caso de R1, teremos uma corrente I1, que será dada pela diferença de potencial, né, nesse resistor, que será a diferença de potencial entre o ponto A e B, dividido pela resistência 1. E o mesmo fazemos, então, para os outros dois resistores. I2 será a razão entre a DDP AB, e o resistor R2, e I3 será VAB dividido por R3. Como a carga não pode se acumular nem ser extraída do ponto A, a corrente total
ela deve ser igual à soma das três correntes que passam nos resistores. Tá? Então, vimos isso no capítulo anterior. Tá? Então, a corrente que entra neste ponto aqui, ela deve ser igual, né, necessariamente igual, à soma das correntes que saem deste ponto aqui. Tá? O mesmo podemos avaliar no ponto B. Então, a corrente que sai do ponto B, que é I, deve ser igual à soma das correntes que entram no ponto B. Assim, nós temos que a corrente I vai ser basicamente a soma das correntes I1, I2 e I3. Escrevendo as correntes em termos destas equações aqui acima, nós temos, então, a corrente total, que será dada pela diferença de potencial no ponto AB, dividido por cada um das resistências dos resistores 1, 2 e 3. Fazendo um pouquinho de álgebra aqui, nós encontramos o seguinte resultado. O inverso da resistência equivalente será igual à soma dos inversos das resistências individuais que compõem essa associação em paralelo de resistores. Então, no caso aqui, a gente tem 3 resistores, a gente está somando o inverso aqui das 3 resistências individuais. Então, isso vai ser igual ao inverso da resistência equivalente. Para N resistores, então, nós temos a seguinte expressão. 1 sobre a resistência equivalente será igual ao somatório de 1 sobre a resistência dos N resistores. O inverso da resistência equivalente de uma combinação em paralelo é igual à soma dos inversos das resistências individuais. Em relação a esse tipo de associação, então, nós temos uma característica bem interessante, que é a seguinte. A resistência equivalente para esse tipo de associação em paralelo, ela será sempre menor do que qualquer uma das resistências individuais. Na próxima aula, faremos então alguns exemplos de como calcular essas resistências equivalentes, né, em circuitos com associações mistas. Ou seja, associações que possuem tanto combinações em série quanto combinações em paralelo.